A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade e nesta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, nós vamos aproveitar para falar mais um pouquinho do grande amor de Deus. Neste dia nós iremos meditar no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 18, e iremos ler de início somente o verso de número 1, que assim está escrito. Você pode conferir aí na sua Bíblia, onde você está, em casa, no seu carro, no seu celular, no hospital, em qualquer lugar que você estiver, você pode conferir. Escreveu assim o Dr. Lucas: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Graças a Deus. O título para o vídeo de hoje é Não Desista de Orar. Então, eu sou grata a Deus pela sua vida, meu irmão, pela vida de todos os inscritos no meu canal. Graças a Deus. Como sempre, a minha palavra é gratidão pela vida de todos os que já se inscreveram no meu canal. E eu sou grata a Deus pelas tuas orações e a nossa vida é vitoriosa por isso. Porque eu oro por você e você ora por mim. E de oração em oração, a gente vai sendo vitorioso e vencendo todas as batalhas que vêm ao nosso encontro no dia a dia. Aleluias. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus, Ele é dono de toda honra, toda glória, todo louvor, adoração e exaltação pertence tão somente ao nome do nosso Deus. Nós vimos isso pelo texto bíblico, né? Em Isaías e tantos outros lugares, né? Que a glória é de Deus e Ele não dá a outro. Por isso é que nós louvamos a Ele, glorificamos o nome dEle e somos felizes por servir a um Deus tão grande, melhor falando, santo e poderoso. Aleluias. Meus amados, não resta dúvida que a oração é a chave da vitória. Não há um outro caminho, não há uma outra opção por onde eu e você, nós, possamos ser vitoriosos diante das pelejas, diante das afrontas, das guerras espirituais, emocionais, psicológicas, enfim, de tudo aquilo que nos afeta, a não ser pela oração. A oração é uma arma poderosa. Nós, enquanto igreja do Senhor, ainda não conhecemos totalmente o poder que tem a oração. O Jeremias, o profeta das lágrimas, ele escreveu lá no capítulo 33 e verso de número 3, dizendo que, nos aconselhando a clamar a Ele: clama-me e responder-te-ei coisas grandes que você não sabes. Não somente grandes, mas grandes e ocultas que você não sabe. Então, a oração, meus queridos, ela tem um poder imensurável. Aleluias. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, principalmente os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos sinóticos, nós vimos pelo texto bíblico que o ministério de Jesus, Filho de Deus, foi marcado por oração. Então, se Jesus Cristo, como Filho de Deus, que era e é Deus, se fez homem para que nós pudéssemos alcançar de Deus o perdão dos nossos pecados,
Mas Jesus Cristo, ele sempre foi Deus e esteve com Deus no princípio de toda a criação e continua sendo Deus. Deus, ele se divide numa forma linda, maravilhosa e poderosa. Ele se divide em Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então, Jesus Cristo, o ministério dele, como falei antes, foi marcado por oração. Se quisermos aprender mais sobre isso, leiamos atentamente os 4 evangelhos, como já citei. Leia na sua Bíblia, pegue uma caneta, vai marcando. Se achar interessante, vai contando, anotando. Quanto tempo Jesus orou? Ele teve um ministério de oração. Aleluias. Queridos, se Jesus Cristo, como Filho de Deus, que era e é santo, teve uma vida de oração, um ministério de oração, e nós, enquanto humanos, igreja do Senhor, a sua imagem e semelhança, filhos de Deus por adoção, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como nós venceremos sem oração? É impossível. Por isso, eis aí, palavra do próprio Jesus Cristo, é escrita aqui no Evangelho, segundo escreveu Lucas, nesse capítulo 18, verso 1, em forma de parábola, nos dizendo que a oração é um dever. Ei, eu e você, nós temos o dever. Não é opção, não é escolha. É um dever descrito pelo próprio Filho de Deus. Aleluias! Quando ele foi bem enfático em falar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, precisamos de orar em casa, precisamos de orar na igreja, não somente em casa. A oração que nós fazemos em casa não nos deixa isento do dever e da necessidade de orarmos na igreja. Aí, o templo sagrado, que é aquele local onde nós congregamos, que nós o chamamos de igreja, que na realidade a igreja viva sou eu e você. Lá é apenas o lugar reservado, o qual também foi dado o nome de templo de igreja. As nossas orações que nós fazemos em casa, a busca que nós fazemos a Deus em nossa casa, não nos isenta do dever de ir à casa do Senhor e também buscar a Ele em oração. Precisamos orar em casa, precisamos de orar no templo, precisamos de orar andando, sentado, deitado, quando e como estivermos e onde estivermos, não importa a posição. Nós precisamos de orar. Foi o próprio Jesus que deixou como um dever para todo o cristão e para todos aqueles que quiserem obter uma vida de vitórias. Aleluias! E essa passagem bíblica, meus irmãos, intitulada de A Parábola do Juiz Iníquo, é um texto, um parágrafo, né, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, composto de apenas 8 versículos. Você pode ler aí e confirmar. E nos conta a história de uma viúva. Uma viúva que tinha uma causa. O texto não nos diz qual causa, que tipo de causa estava tirando a paz daquela mulher. Estava querendo convencer de fazer com que aquela mulher desistisse. Mas aquela viúva, pelo texto aqui, nós vimos que era uma mulher corajosa. Uma mulher decidida
uma mulher que não deixou se render pelo tamanho do problema que ela estava enfrentando. Mas o texto nos conta, meus queridos, todos conhecem, é de fácil entendimento, basta ler. O texto nos conta que ela enfrentou um juiz, um homem muito bravo, por certo, um homem muito bravo. Cremos, não está escrito, que antes dela ir até o juiz, ela deve ter, não está escrito, ela deve ter tentado buscar a solução do problema perto das pessoas que conviviam com ela, mas não foi o suficiente. Podemos também crer que, com certeza, ela recorreu ao delegado da cidade, na qual ela vivia, naquela sociedade. Recorreu também o promotor, porque a causa só vai até o juiz quando a vizinhança, a família não resolve, os amigos não resolvem, o delegado não resolve, o advogado não resolve, o promotor de justiça não resolve. Só depois disso que ela é encaminhada para o juízo. E aquela viúva era corajosa, minhas irmãs e irmãos. E assim precisamos ser nós precisamos ser pessoas corajosas. Não podemos temer o nosso inimigo. Não podemos olhar para o tamanho do problema que vem ao nosso encontro. Mas nós precisamos olhar para o nosso Deus. O nosso Deus que é poderoso e tem poder, realmente poder, para solucionar todo e qualquer tipo de problema que vier ao nosso encontro. E a solução não é no grito, não. Vamos recorrer às autoridades constituídas, mas também, além das autoridades constituídas, que são passageiras, é necessário nós nos conscientizarmos disso, que todas as autoridades aqui na Terra são constituídas por Deus e todas elas são temporárias. Temporárias. O único Rei eterno é o de Deus. O único poderio que não tem fim é o de Deus, porque só Ele é dono de todo o poder. E aquela viúva, que nem nome tinha na sociedade, era considerada uma mulher anônima, nem nome tinha. Ela enfrentou as autoridades anteriores, delegado, promotor, recorreu ao advogado, não está escrito, mas é assim que acontece, é assim que segue. Por fim, ela procurou o juiz. E ao chegar naquela comarca, no fórum da cidade, na qual ela vivia, ela deparou com um homem muito bravo, um homem incrédulo, um homem ímpio, um homem que, diz o texto sagrado, que ele não temia ninguém, homem nenhum, e muito menos a Deus. Mas aquela mulher tinha uma fé tamanha. Ela também não temeu o juiz, ela não se importou com a braveza do juiz. Quem sabe, palavras bruscas, mas ela não temeu. Também ela não foi agressiva, não. Ela foi um dia, 2 dias, 3 dias, não sei quanto tempo, não diz o texto sagrado. Só diz que ela perseverou, insistiu e declarou para ele: eu quero a minha vitória. O Senhor é que é a pessoa responsável. O Senhor é que está com a responsabilidade para resolver esse meu problema, essa minha causa. Enquanto o Senhor não me der por resolvido, fica o Senhor sabendo, Senhor juiz, eu não vou arredar o pé aqui da porta deste fórum. Assim, meus irmãos, ela procedeu e perseverou. Aleluias. Olha, a importância da perseverança. Olha, a importância, melhor falando, veja o valor
de uma pessoa cheia de coragem e decidida nos seus objetivos. E assim agiu aquela mulher. E com as orações, perseverança e insistência da viúva anônima, Deus fez com que aquele juiz iníquo, aquele juiz ímpio, aquele juiz incrédulo, que não tinha amor no seu coração, não respeitava ninguém, Deus fez com que ele resolvesse a causa da viúva. Aleluias! E nós vimos, meus queridos, e quando chega nos versos 4 e 5, veja só o que está escrito. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo mesmo, isso foi o juiz falando, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte a importune, para que não me importune muito. Então, meus queridos, se aquele homem ímpio não resistiu o pedido, a perseverança daquela viúva, então quero falar para você, o nosso Deus é santo, mas Ele, quando nós perseveramos diante dEle, com orações, Ele está pronto a nos responder. Com isso, eu quero te encorajar a prosseguir, a perseverar orando. Não desista, não sei quanto tempo você tem orado, não sei a causa que tem te importunado, o problema, mas eu quero te encorajar nesse dia. Persevere, não desista de orar, continue buscando, apresentando esta causa a Deus. Se é a salvação de um filho, se é uma causa na justiça, como aquela viúva perseverou, seja qual for a tua causa que tem tentado te tirar a paz, seu sono, enfim, persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, e na hora certa, Deus dará a sua vitória. Deus entregará a vitória nas tuas mãos, porque o que Deus mais tem prazer é de responder orações e de entregar a vitória a mim e a você. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versos 16 e 18, ele nos recomenda a orar sem cessar. Esse orar sem cessar é termos uma vida de perseverante oração. Orarmos em todo o tempo. E não somente orar uma vez, 2 vezes e já parar. Tem orações que Deus responde de imediato, quando Ele quer, porque o poder pertence a Ele. Mas também tem outras orações que Ele requer de nós perseverança, para que nós reconheçamos que Ele é Deus e que nós dependemos dEle e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas que Ele não depende de nós, e sim, nós dependemos dEle. Amém, meus queridos e queridas? Muito obrigada, meus amigos e amigas, amados irmãos, você que chegou pela primeira vez, quero falar para você, esse é o canal da Evangelista Zenaide do Nascimento Silva, um canal que tem por objetivo propagar a palavra de Deus e também orar uns pelos outros. Por isso eu te convido nesta hora, ore comigo. Pai querido, Pai amado, aqui estou, meu Deus, na minha casa, em Santa Maria da Vitória, Bahia, Senhor. Um lugar lindo, Senhor, um lugar onde nós ouvimos o cantar dos pássaros. Olha aí, Pai, obrigada por esse coral, Senhor, esse coral natural que o Senhor preparou para estar aqui nas árvores, Senhor, no fundo, no quintal da minha casa, meu Pai amado. Assim, meu Deus amado, contribuindo comigo, Deus, na gravação dos meus vídeos. Pai, eu louvo a Ti, eu agradeço a Ti por tudo.
Te agradeço, Deus, pelas orações respondidas, pelas vitórias alcançadas. Te agradeço também por aquelas que ainda não alcancei e aquelas que o Senhor não respondeu, porque o Senhor sabe que não era o bem e o melhor para mim. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, Deus, eu sou grata a ti. E nesta hora eu apresento esse meu irmão que está aí do outro lado, com esta causa, Pai, que ele tem achado difícil, que ele ou ela, Pai, já tem orado por muito tempo e que já pensou até em desistir. Pai, mas eu te peço nesta hora, em nome de Jesus Cristo, renova a fé e as forças do teu filho e da tua filha. E não deixa eles desistirem não, Pai, mas renova as forças e o ânimo nesta hora, para que eles perseverem em oração, para que eles perseverem buscando. E assim como a viúva de Lucas 18 foi atendida por aquele juiz ímpio, iníquo, incrédulo, o Senhor, que é um Deus santo, puro, maravilhoso, poderoso, majestoso e amoroso, tem prazer em nos responder, papai. Pai, ajuda esta mulher e este homem. E eu te peço, Pai, que entra com providência e confirma a bênção e a vitória, dando a solução desse problema que tanto tem afetado esta mulher, este homem, esta família, este empresário. O Senhor sabe quem é que está necessitando desta bênção. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu peço ao Senhor e te agradeço, Pai, com o coração cheio de gratidão, em o nome de Jesus. Amém. Obrigada, meus irmãos e amigos, por ter ficado até agora. A irmã Zenaide é difícil de ser coesa, sabe? Porque quanto mais a gente vai falando, mais o Espírito Santo de Deus vai revelando a palavra, mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Meu muito obrigada, um abraço e até a próxima, querendo Deus. Se não é inscrito, se inscreva, siga todos os procedimentos que você já sabe que o YouTube exige, para que quando sair o próximo vídeo, você seja notificado e ajude o YouTube a levar esta palavra a mais corações. Fique à vontade, se inscreva, comente e fique à vontade. Deixa Deus continuar te usando. Um abraço, tchau, até a próxima.